Olá, tudo bem? Alexandre Galdino. Tudo jóia, graças a Deus, André. E você, como é que estão as coisas aí? Maravilha, cara, maravilha. Gente, a gente está aqui hoje com o Alexandre Galdino, da AG Sistemas. Os caras são grandes no mercado também, uma das empresas grandes que atende bastante empresas de formatura. A gente vai conhecer um pouquinho ele, um pouquinho do negócio dele, né, Alexandre? Bacana, vamos conversar um pouco. Oh, que bacana, cara. É bom ter vocês aqui, porque quanto mais a gente divulga assim, todo o nosso trabalho, né? E as empresas também boas que estão no mercado aí, que atende muitas empresas, eu acho que faz sentido trazer a galera aqui para conversar um pouquinho, para a gente entender como está o pensamento de vocês com o futuro e na tecnologia, né? Claro, né? Claro, a gente percebe que o mundo está indo cada vez mais para essa interação, né? Para essa conectividade. A gente tem que estar trocando informações e tal. Vários setores da economia já fazem isso e é bacana ver que esse setor da fotografia, da formatura, de um tempo para cá, começou a se movimentar nesse sentido também, né? Até alguns anos atrás a gente percebia que o que dominava no mercado era uma rivalidade muito forte entre as empresas. E no momento a gente percebe que isso na sua grande maioria já foi deixado de lado, né? A gente percebe uma coisinha aqui, outra ali ainda, mas é muito pouco. E essa troca de informação ela é muito válida para todo mundo, porque os colaboradores trocam ideias, os alunos trocam ideias, Sem e dúvida. as empresas não podem ser uma ilha, né? Não tem condição. Então elas Não, vem com todo fazendo mundo essa troca também. precisa se falar, que tem muita coisa boa em tudo que tem empresa, enfim, não fica aquele mercado fechado nessa briguinha aí por um contrato e outro. Não é esse o negócio é muito maior que isso, né? Todo mundo ganha, né? Com esse Todo mundo. bate-papo aí, enriquece todo mundo. Sem dúvida, com conhecimento, com planejamento, com gestão e com um monte de coisa. Mas, Alexandre, me fala uma coisa, me conta um pouco de você aí. O que você gosta de fazer, na verdade? Além de, acho que, de programar e de cuidar de sistema. Você com o Alexandre e com o Alexandre, vai lá. Não, vamos lá. Eu agradeço a oportunidade, antes de mais nada, né, de estar aqui, André. Legal estar conversando com você, conversando com essa galera toda nossa daqui. Sem dúvida. Eu trabalho com informática, já trabalho no setor de fotografia. Comecei junto, na verdade. Né? Comecei há uns 20 anos atrás, eu estava terminando minha faculdade de administração na época, e um grande amigo me convidou para um projeto. Para mim era extremamente ousado na época. Né? Ó, tem uma empresa aqui, a Multicolor, inclusive, que você conhece o pessoal lá, o Sem Binho, o dúvida. Cardia, eles estão passando por um processo de reestruturação, eles querem aqui, o mercado está funcionando bem, as coisas estão indo legal, só que eles querem aumentar o controle, querem entender direitinho o que está acontecendo. E ele trabalhava com informática, eu estava começando, então ele me convidou, vamos comigo nessa jornada aí. Para mim, isso é um desafio, né? Na época, recém-formando ali, entrar num mercado desse, uma coisa que eu não conhecia, não existia softwares específicos para esse segmento na época, né? Na verdade, acho que não existia software específico para quase nenhum segmento há 20 anos atrás. Para quase nada. Então, eu formando administração, estudando informática, entrei nesse mercado, a gente desenvolveu uma coisa que foi bem bacana. Isso daí acabou, os próprios gestores lá da empresa indicaram para algumas outras empresas, os concorrentes começaram a nos procurar. Conversei com os meninos, eles falaram, não, teu trabalho é teu trabalho, fica à vontade, aí é do mercado, né? E aí foi indo, cara, a gente foi colocamos em uma empresa, colocamos em outra, começamos a atender várias empresas aqui na cidade de Tupã, aí daqui de Tupã fomos para Rio Preto, um parceiro daqui que tinha para lá, Rio Preto fomos para Santa Fé, e a coisa foi começando, foi crescendo, e estamos aí nessa labuta, tem já aí uns 20 anos. Eu trabalhei no mercado financeiro, né? Fui gerente financeiro do Banco do Brasil durante um bom tempo, então tocava as duas coisas aí. E, na verdade, durante muito tempo a gente trabalhou quietinho, né? A gente não fazia muita propaganda e tal. Acho que também nem tínhamos assim uma noção exata do tamanho do mercado até 5, 6 anos atrás. Né? Nós íamos atendendo aqui dentro do que a gente podia, e aí começando a participar de feiras, de eventos e tal, que a gente percebeu que tinha muito mais que podia ser feito, o trabalho que a gente desenvolve que poderia ajudar muito, muito mais gente, né? Muitas outras empresas. Então, o Alexandre gosta disso, o Alexandre gosta de resolver problema, o Alexandre gosta de pegar uma experiência bacana daqui, levar para lá, de trocar uma ideia aqui, de descobrir uma coisa interessante, de escutar uma dificuldade que está acontecendo aqui e falar, peraí, isso já foi desenvolvido em alguma outra coisa. E muitas vezes a gente traz para o mercado de formatura soluções até de outros segmentos, né? Sem A gente dúvida. desenvolve software para outras áreas aqui também, né? Eu tenho RP, tenho imobiliárias aqui, e às vezes a gente percebe, embora o nosso forte, né? O nosso foco
eu tenho uma equipe focada em formatura, a gente consegue pegar algumas ideias bem bacanas de outro setor e trazer para cá. A gente vai combinando, né? A combinatividade aí, que é o que... Não, sem dúvida. O mundo empresarial é muito grande, né? Então, assim, você acaba tendo muita experiência de outros setores, outros segmentos que ajudam muito a cooperar também dentro do nosso setor, né? Dentro da formatura. Claro, demais, demais. Muitas vezes a gente percebe que assim, nós não estamos vendendo álbum, né? Não tem uma experiência aí de um gestor que ele conhece todo o processo, que ele faz a identificação, que ele faz a fotografia, que ele está lá no evento, vendendo o álbum, etc. e tal. Mas a gente está acompanhando de perto inúmeros gestores. Então, a gente, de repente, tem uma ideia de uma coisa que funcionou bem, um processo que está bem estruturado em um lugar, algumas tentativas que já foram feitas em algum lugar que deram certo ou não. Então, a gente vai tendo um conhecimento um pouquinho de causa aí nesse sentido. Bacana, bacana. Me fala uma coisa, sabe quantas empresas de formatura tem no Brasil hoje? Cara, eu sei porque eu falei contigo esses dias e você me cantou a bola. Alguma coisa em torno de 1.000 e pouquinho, né? 1.280, cara, 1.280 que tem catalogado, assim, né? E aí, mas eu já estou descobrindo outras coisas novas, por exemplo. Tem gente falando com a gente aqui, lá do Nordeste, por exemplo, de Fortaleza. Tem um menino lá, o menino tem 21 anos, cara. Começou uma empresa há 2 anos atrás, tem 6 contratos de medicina que ele fechou. Olha só Medicina. É questão do nicho, né? O cara está nichando. Estão há quase 2 anos, entendeu? Estão começando. Ele falou, André, eu preciso da sua ajuda, porque nós precisamos organizar a parada aqui. Eu falei, é isso aí. Não só minha, né? Precisa dos players do mercado aí, que vai falar bastante coisa também, que é muito importante, né? Então, a gente começa a descobrir outros que não estão no nosso radar, estão fora do nosso radar dessas 1.280. Tem bastante gente. E agora começou a se procurar isso, né? Eu acredito que, assim, existiam algumas feiras e tal, mas para o pessoal de Fortaleza, para um pessoal aí de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fica longe, né? O eixo aí São Paulo, Rio de Janeiro, de repente, não é tão simples para essas pessoas chegarem até aqui. E a internet acho que veio ajudar demais nesse sentido, que agora está realmente aparecendo aí esse boom com fornecedores, com pessoas que podem de alguma forma contribuir com o mercado, né? Fornecedor, consultoria, com sistema, com beca, com escritórios de contabilidade que sabem exatamente o que estão fazendo, que é um nicho específico, então tem lá a sua categorização correta, né? É muito bacana isso. Mas não imaginava que o mercado fosse desse tamanho, não. Nós não temos eu também nem metade do que eu queria, então. Então, a gente acaba se surpreendendo, a gente fala até no mercado hoje 2,2 bilhões de reais nacional, né? Mas eu, na verdade, acredito um pouquinho mais, eu acredito perto dos 3 bilhões aí. Eu estava falando com alguns players aí, eles tentaram, eles fizeram uma conta matemática, eu também tenho uma planilha de medicina, direito de todas as turmas Brasil. Eu tenho um mapeamento Brasil aí das faculdades e também das turmas que se formam. E aí eu cheguei perto dos 3 bilhões, com foto e festa, né? E eles chegaram em 1,7, na verdade. Eu acredito que seja em torno de 2,2 no mínimo, 2,2 bilhões de reais no mercado nacional. Mas pela quantidade de empresas que você está mencionando, né, que está catalogado aí, isso só do que a gente tem conhecimento, né, tem que ser muito mais. Exatamente. Mas eu falo uma coisa para você, viu? Mais de 50, em torno de 50% a 55% desse valor, Galdino, está na mão de 8 empresas. Você tem noção? 8 empresas. É uma coisa assim, cara, a matemática é muito fogo. Você começa a ver cada um tem um faturamento de X, você começa a entender realmente como é. São poucas empresas que estão com um faturamento muito grande e as pequenas realmente que estão pedalando para realmente acontecer no mercado. E são empresas boas também, ideias boas, bom planejamento, mas precisa, acho que, mais de conhecimento para realmente expandir, né? Eu estou sentindo isso no mercado, sabe? Eles têm um benefício muito grande agora na questão das redes sociais, né? As redes sociais vão ajudar muito quem souber usar. Eu ia dizer que ajuda os novos, mas ajuda quem sabe usar. Né? Todo mundo, cara. É um trabalho que até algum tempo atrás não aparecia tanto, né? Então, as empresas, eu acredito que a dificuldade das empresas era muito maior em mostrar o seu potencial, mostrar o seu serviço. Hoje em dia, com a conscientização do setor aí na questão de cachê, etc. e tal, eu acho que a coisa está mais justa, vamos dizer assim, né? Tá mais igual. Mais justa, não sei se é questão de justiça, né? Mas eu acho que está mais igual.
Exatamente, e aí também entra vários pontos, né, do ponto da personalização, as empresas que atendiam muito, atende lá, vai fechando o contrato, era meio uma máquina. Hoje em dia, assim, os clientes querem ser atendidos diferente, você precisa botar mais personalização. Uma empresa no interior, até que eu estou trabalhando, ele falou: André, mas como que eu atendo 120 contratos do ano que eu tenho que realizar, mas cada um é de um jeito, cara. Um tem que botar um elefante branco, o outro é um leão dourado, o outro é não sei o quê. Cara, É bem isso. né? Analogia, né? Analogia, né? Mas assim, Sim. eu falei, cara, exatamente isso é personalização. Cada cliente se atende de um jeito, ele deseja uma coisa diferente do outro, e você tem que entender. E você tem que botar isso na sua equipe. E a sua equipe tem que compreender isso e colocar isso em produção, cara. Eu acredito que um desafio muito grande do setor é que você lida com o sonho das pessoas, né? Não é um bem de consumo que ele está trabalhando ali todos os meses, nem sequer é um carro que ele troca a cada 2, 3 anos. É uma faculdade que talvez ele vai fazer 2 ou 3 na vida, se muito, né? A maioria talvez faça uma, né? Então, eu acho que eles fazem muito até a conta assim, olha, o valor da festa vai ficar em tanto. Pô, mas esse valor, cara, é uma vez na vida. Vamos lá. E, então, aumenta muito a responsabilidade da empresa que vai entregar. Né? Muito demais, exatamente. Mas voltando a falar de tecnologia, eu queria entender de você, Alexandre, sobre a situação seguinte, qual que é a sua visão, né? A visão da AG Sistemas mesmo, a sua visão da AG Sistemas, para vocês, o que vocês podem falar de tecnologia hoje para o mercado de foto e festa, vamos dizer? O que vocês estão almejando de tecnologia? Como que está esse cenário, esse momento aí? Vamos lá, eu acredito que a tecnologia, cada vez mais ela é fundamental para a gestão, para o desenvolvimento do trabalho, e ela está aqui para auxiliar o gestor, para colocar as ferramentas corretas na mão dele, e acaba chegando um momento que deixa de ser um diferencial, né? Até muito tempo, poxa, quem tem uma tecnologia bacana era um diferencial. Hoje em dia, a tecnologia é essencial. A pessoa que não tiver uma boa gestão dos seus contratos, que ela não souber fazer lá os cálculos dela de fluxo de caixa, de DRE, que ela não saiba exatamente os números dela, o que está entrando e o que está saindo, isso é fundamental que a empresa tenha a todo momento, né? Ela não pode muito hoje se dar o luxo de ficar no achismo, nem deixar muito aquela conta de um contrato pagar pelo outro, né? A coisa acaba ficando pesada, hoje é um risco muito alto. Então, a gente desenvolve aí, tem todo esse tempo no mercado desenvolvendo soluções, colocando novidades na mão do pessoal. Nós tínhamos até 2, 3 anos atrás, nós tínhamos um software desktop que atendia basicamente as empresas de foto, né, de formatura, de venda de álbum. Depois, com essa mudança e muitas empresas que vendiam álbum começavam a produzir festa, nós tivemos que adaptamos o nosso sistema também, fizemos ali os ajustes necessários, que esse sistema ele começou a atender também as empresas que faziam festa, que na época não era a nossa expertise, né, vamos dizer assim. E aí os nossos clientes começaram a trabalhar com isso também. Preparamos o nosso sistema para isso. Hoje desenvolvemos um outro sistema e agora esse outro sistema já foi desenvolvido pensando, né, em evento, em formatura e recordação escolar. Então dependendo do nicho da empresa ali, ele já é desenhado para trabalhar com isso e para oferecer toda a informação que o gestor precisa no ato ali, na hora, para que ele não tenha que fazer muita conta para tomar decisão. Conta quem tem que fazer trabalho linear, a gente deixa para a máquina, né? A máquina que vai fazendo isso daí. E a tecnologia, acredito que não seja só software, né? Não é só o sistema de gestão. Hoje em dia, as empresas do mercado, você pega empresas aí de 10, 15, 20 anos no mercado, essas empresas elas estão trabalhando hoje com formandos que são completamente diferentes de formandos que ela trabalhava atrás. Então, ele precisa estar antenado nisso daí, né? Ele precisa saber que o formando hoje todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, todo mundo compartilha foto mesmo. Então, a questão é como usar isso a favor da empresa, porque isso é uma realidade, isso não vai mudar. Né? Poxa vida, o cara vai lá na festa com o celular, ele vai. Isso não dá para a gente ficar brigando com isso mais, né? A questão é como fazer para aproveitar isso ou como usar essa conectividade que os formandos estão tendo aí a favor da empresa. Né? Então, nós desenvolvemos aí um aplicativo recentemente para venda de álbum, né? Um aplicativo móvel para venda de álbum. O vendedor vai fazer a venda, já imprime o boleto, deixa o boleto ali.
quando o vendedor sai da casa do formando, se a empresa tiver configurado, algumas empresas acharam que isso não era bacana, mas quem configurar, o próprio software já dispara uma pesquisa de opinião para o formando, poxa, ó, nosso representante teve aí, o que você tem a dizer e tal, porque muitas vezes a empresa fica lá 4, 5 anos colocando dinheiro na turma e o formando, o único rosto que ele vê da empresa é o vendedor do álbum, né? Então, eu acho que é muito tempo e muito dinheiro investido para ficar em um encontro, 2 encontros no máximo, né? De repente, aquele não é um bom momento ou para o formando ou para o vendedor, ele tem uma impressão diferente do que a empresa quis passar para aquela pessoa e a empresa pagaria por isso. Então, não é legal. Então, a ideia é conseguir pegar, assim, hoje, gente se relaciona com gente, cada vez mais essa questão de empresa está ficando para trás, né? Então, isso ajuda muito os pequenos, né? Porque o pessoal vai fazendo um trabalho personalizado, vai fazendo um trabalho bonitinho, eles vão aparecendo cada vez mais, as pessoas querem uma festa bonita, e a questão é pegar essas tecnologias que existem por aí e colocar a favor da empresa. Sem dúvida nenhuma. Até você falou um ponto aí que me despertou aqui um detalhe, que é um jeito que a gente faz aqui que é diferente, né? Você falou assim, a empresa fica, né, fecha contrato de foto, fica botando dinheiro para depois tentar recuperar lá na frente, né? Eu sempre tive essa noção do mercado, entendi isso. Sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, e é o inverso? De que é o inverso disso? Né? De botar dinheiro e depois tentar lá na frente. O inverso disso é eu receber antes, olha só, receber antes, depois eu vou entregar o que eu vou fazer. E foi isso que eu fiz. E aí eu consegui desenvolver um produto, cara, de foto e imagem, que eu acho que não é milagre para ninguém, acho que deve ter empresa já fazendo aí, mas que é o inverso completamente dessa história de investir e buscar lá na frente. O que eu fiz? Eu fecho contrato com a turma hoje, eu vendo um álbum, eu vendo um produto para eles, né, que é o serviço nosso de foto e imagem. Esse serviço hoje custa, do formando que não quer o álbum impresso, por exemplo, hoje custa R$ 1.200, R$ 1.500, só que ele começa a me pagar 2, 3 anos antes. Como que eu faço isso? Eles vão fazer um pré-evento, por exemplo, eu participo de uns jogos, alguma coisa, eu vou lá e clico algumas imagens e faço uns brindezinhos, despejo dentro da sala, quer dizer, eu criei desejo em todo mundo ter aquele material antes, porque ele quer postar a foto no Instagram. Entendeu? Ó, jogada, ele quer postar. Perfeito. E eu libero as fotos mais bonitas deles para eles já postarem, e eles falam, cara, isso aqui faz muito sentido, como que faz para mim ter todas essas fotos dos eventos? Fala, não, tá aqui, ó, compra seu pacote aqui, ó, R$1.500, R$2.000, né? E aí eu acabo vendendo isso 2, 3 anos antes. Então, em vez de eu pagar, eu recebo 2, 3 anos antes. Eu já emito a situação de boletos até no mês de conclusão do curso deles, até dezembro, e começo a receber esse dinheiro já. Isso já me estrutura. A operação, na verdade, não gasto nem R$1. Tudo que eu arrecado, eu gasto na operação deles, entendeu? Na verdade, eu ganho dinheiro com a história. Eu fiz ao contrário. Perfeito. Então, é um modelo que tem entrado no mercado, né? De um tempo para cá, a gente preparou a ferramenta para isso, e o gestor que entra por esse caminho, primeiro que ele elimina a inadimplência, né? Sim. Não tem como, você não produziu nada ainda, pelo contrário, né? Não, eu gastei R$1, estou recebendo para fazer. Pra tirar, o risco é o contrário, né? O risco é o gestor gastar o dinheiro do formando antes de executar a festa e depois não ter como colocar isso daí. Então, mais uma vez, a pessoa precisa de ter uma boa consultoria aí, de ter um bom software de gestão para estar separando aí o que é da turma que não pode ser mexido e o que é da empresa para administrar aí custo operacional, ganho, etc. e tal. Então, é um novo formato que a gente percebe que está crescendo entre as empresas. Ainda existe uma resistência em algumas faculdades, né? Algumas turmas têm uma resistência muito forte a fechar nesse modelo. Mas eu acredito que assim, quanto mais resistência você enfrenta para fechar isso daí, maior é o risco da inadimplência que você tem. Porque o formando já está dizendo para você que ele não quer um compromisso. Ele já está te dizendo, olha, não quero, não vou pagar nada antes e tal. Esse formato de alto risco, ainda mais depois do que nós estamos vivendo agora, a gente percebe que não está se mostrando sustentável, né? Vamos dizer assim. Por isso que você precisa dar um jeito de criar o desejo nele dele ter aquelas imagens, aquelas fotos para ele postar onde ele quiser e tudo mais, né? E são fotos Exatamente. Que, assim, também um detalhe, eu não concorro com celular nenhum mais. Eu só tiro foto espontânea nos pré. Só espontânea. Foto posada, fala, cara, tira o teu celular, porque não vai fazer sentido. Ao contrário, inverteu. Eu inverti. Falei, cara, por que eu vou concorrer com o celular? Não sou bobo, vou concorrer com o celular.
esse produto aqui é uma coisa mais. Isso daqui é a mais sofisticação e está na mão deles todo momento. Eu falo, cara, a foto posada eu não tiro. Eu quero pegar a galera andando, se movimentando. Fez uma pose, eu vou lá e tudo clico, entendeu? Pose assim, em movimento, sem a pessoa saber. Então, essa Sim, foto, sim. ela faz muito mais sentido para a pessoa, porque a pessoa nem sabe que foi tirada. Quando ela vê, ela fica surpresa. E aí ela quer a foto, entendeu? Aí ela tem que comprar o Exatamente. pacote. Mais uma dica que eu vou dar, assim, só para a galera de foto e imagem, se ver esse vídeo, vai pegar. Quando a gente vai comprar um carro, Alexandre, a gente chega lá, tem um Gol razoavelmente básico. Vamos falar do Gol. Um Gol básico é Volkswagen. Não vendo Volkswagen também, então só vou falar para a nomenclatura. Tem um carro básico lá que é o Gol, vamos falar que custa 30 mil reais. Você vai lá comprar, tem um carro médio da Volkswagen que custa 60. E tem um outro carro mais top que custa 90. Então tem 3 modelos de carro para você comprar. A maioria das pessoas nunca compra o básico. O cara não quer só um carro para fechar o vidro na mão e tal. Ele quer um carro com ar-condicionado, com estrutura, com melhorzinho, mais bonito e tal. A maioria das pessoas compra o carro médio. O carro médio não compra o mais caro porque talvez o dinheiro não alcance. Mas ele compra o carro médio. A maioria das pessoas, estamos falando aí de 75% a 90% das pessoas compra o carro médio e não compra o básico. Vou trazer isso para a formatura. Quando eu desperto o desejo do cara, voltamos lá. Despertei o desejo do cara, eu vou lá, oferto. Ó, tem aqui o álbum digital seu, né? Que você pode comprar, eu vou liberar todas as suas fotos. Mas tem também esse produto e esse produto. Aí eu pulo de 1.500 para 2.500, para 4.500 e 5.500. Sabe qual que E aí, como você parcela em suaves prestações, ele não leva um susto, né? Não é aquela história de, ó, tá aqui seu álbum de formatura, custa 3 pau. Pô, como assim custa 3 pau? Nem lembrava do álbum de formatura. Aí começa a mandar mensagem no WhatsApp pro restante da turma, oh, já falou aí, já viu. Ou seja, quem perde é sempre a empresa, né? E aí, poxa, não dá para fazer assim? Gente, o modelo tá difícil, né? Esse modelo tá complicado. Os gestores. Só finalizando, eu vendo, na verdade, o álbum médio, o álbum de 3 pau, na faixa de 3 mil reais eu vendo o álbum para ele. 2 a 3 anos antes de concluir o curso, eu já vendo o álbum para ele. Ele começa a pagar para mim. Ficou leve a parcela e ele vai ter um puta produto muito bom no mercado, entendeu? E eu não paguei cachê, eu recebi o dinheiro antes, eu pago com o dinheiro dele, eu pago toda a operação minha dos fotógrafos, das equipes, separação e tudo mais. Quer dizer, eu inverti 100% do painel. Adianta vender o álbum por 5 mil lá, 6, 8 meses depois da festa de formatura? Eu vendo 3 anos antes e recebo dinheiro. É só fazer conta matemática. Quando você vende, de repente compensa, mas o problema é esse, né? Hoje, o ticket médio das vendas não está sendo tão alto mais, né? O volume de vendas não é tão alto mais e a inadimplência está alta. Então, a gente depara muito com assim, poxa, as faculdades estão acostumadas com o modelo antigo. Mas o modelo antigo só é bom para eles, né? Porque ele compra se ele quiser, se não quiser também não existe um comprometimento nenhum. E aí você afeta a saúde da empresa de formatura e acaba afetando a saúde do mercado. Então, funciona ainda em alguns lugares, algumas regiões esse modelo ainda funciona muito, a pessoa tem a emoção da foto, depois que passou, poxa vida, saudade do pessoal e tal, então ainda tem uma pegada, mas a gente percebe que assim, na situação que a gente está vivendo, principalmente, é complicadíssimo, né? Estava falando com o gestor hoje de manhã, ele falando, cara, eu tenho um álbum aqui que eu não posso vender, eu não posso fazer formatura e as minhas cobranças ninguém está pagando. Então, se você não tem uma venda antecipada nesse sentido, né, um pezinho de meio que você estruturalmente tomou lá atrás, né, quando você fez esse seu planejamento estratégico e tal, vai sofrer. As empresas elas sofrem um pouco. Exatamente, cara. Mas essa mudança de pensamento aí, os empresários precisam acordar, cara. Tem um monte de empresa trabalhando, tá começando já, né, tem problema financeiro dentro da empresa e tudo mais, e continua ainda batendo no modelo antigo, sabe? Talvez o cara precisa se renovar, né? Aí precisa usar o sistema, precisa usar a plataforma para ajudar em todos os pontos, né? O aplicativo mobile para ajudar a vender. Então, tudo isso faz a diferença. Tudo. Ele precisa usar o que ele tem à disposição dele. Que, assim, basicamente, ele tem que levar em consideração processo, pessoa e tecnologia, né? Então, talvez um grande gargalo seja pessoas, né? Poxa, os empresários, eles têm vendedores, eles têm fechadores de contrato, eles têm os próprios funcionários que estão acostumados a trabalhar num determinado formato, e esse formato funcionou durante muito tempo, talvez até ainda faça sentido em alguns casos continuar trabalhando assim.
mas será que é um modelo que se sustenta daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos? Dificilmente. Exatamente. Então, peraí, se eu vou ter problema daqui 5 anos, talvez já seja... Vamos começar a fazer o teste, né? Pega ali 2 ou 3 contratos, vamos fazer no modelo assim, vamos acertar que tipo de formando que trabalha melhor assim. É que eu acho que exige um pouco mais da empresa isso aí, né? Realmente não é só tirar a foto e vender o álbum. É o que você está comentando, né? Você participa da pré-venda, você tira a foto, você vai vender para o cara. São várias visitas que você tem que fazer na turma. O relacionamento ele tem que ser muito mais forte, tem que trabalhar muito mais. Muito mais o relacionamento com o formando, eu quero dizer. Mas é o antes, né? Para a gente, assim, hoje o antes ele faz muito mais sentido do que o vender daqui. Fechei contrato para 2024. Cara, eu já vendi 30% dos álbuns da turma, entendeu? 30% dos álbuns da turma. Então, quer dizer, faz muito sentido a parada assim, de você vender antes, você se estruturar antes para você tocar o negócio. E aí o ponto também, né? Se você receber antes, você tem o mesmo problema da festa de formatura que você recebe antes e vai gastar depois. Só tem um detalhe, a margem de resultado em margem bruta do meu álbum hoje está quase 60%, né? Do álbum que eu vendo. Então, quer dizer, eu faturei lá dos 100% que eu faturei, eu posso gastar 60%, 40% eu guardo para entregar o produto dele lá na frente. Aí tá ok, não tem problema, entendeu? Tá super tranquilo. Então, é muito mais fácil fazer a gestão assim. Eu acho que assim... Sem falar que quem não tem um laboratório próprio e tal, ele tem muito mais poder de chegar numa empresa, num laboratório, olha, eu tenho essas fotos para revelar, vou te pagar à vista. A conversa é diferente com todos os fornecedores, com toda a linha dele. Sim, completamente, tudo diferente. Mas me fala um pouquinho mais de tecnologia. Você falou bastante um pouco aí de tecnologia sobre formatura e foto, né? Mas assim, você tem algum plano, alguma coisa com o teu sistema hoje? Vocês estão pensando no up, alguma coisa aí de tecnologia mesmo, sei lá, BI em gestão, por exemplo, né? Business Intelligent. Alguma coisa assim? Como está esse plano de vocês? Não, bacana. Nós desenvolvemos o nosso software web. Nós liberamos, inclusive, hoje a gente colocou na tela principal ali alguns dashboards, né? Então o gestor ele entra ali, ele já acompanha como é que estão as vendas dele dos últimos 12 meses. Hoje nós colocamos a inadimplência para ele acompanhar a inadimplência dos últimos 180 dias, né, da empresa. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante, nós colocamos um comparativo, inclusive. Ele consegue ver como é que está a linha dos últimos 6 meses de inadimplência dele em relação ao mercado. Então, poxa, peraí, eu estou com X%, mas o mercado está em Y%. Então, peraí, vou falar besteira aqui, tá? Eu estou com uma inadimplência aqui de 50%, estou muito preocupado, mas a média do mercado é 65%. Então, estou ruim, mas estou menos ruim, né? Ou o contrário, poxa vida, estou com 50%, a média do mercado é 30%. Então, estou bem pior do que eu estava imaginando. Ele tem que, de cara, ele abre o sistema, ele já olha e fala, peraí, tem que tomar uma ação aqui, eu tenho que... né, a ideia é que o sistema cada vez mais comece a mostrar em gráficos, né? Comece a mostrar não só números, mas visualmente para a pessoa onde é que está o gargalo dele. Sim, sim. Mas o teu sistema está dizendo que assim, ele mostra a gestão da empresa, mas ele mostra um percentual lá médio do mercado de inadimplência, por exemplo? Ele tem um índice lá? Ele mostra um acompanhamento, vamos lá. Como se fosse a Bolsa de Valores. Então, está caindo tanto. Isso, exatamente, mais ou menos isso. Ele vai para dia a dia, ele vai atualizando esse índice. Você sabe dizer como está essa inadimplência nos últimos 2 meses? O risco ainda não. Só sei que assim, aumentou muito. Aumentou muito, aumentou demais. E é uma realidade aí de norte a sul do país, né? Muita gente não está comprando e muita gente que comprou não está pagando. Acredito que seja uma situação que vai passar, né? Uma coisa que agora que as coisas se estruturarem aí, não vou dizer que vai voltar ao normal, mas nós teremos um novo normal, né? Quando a gente entende que, olha, as coisas mudaram e agora é assim, a gente vai trabalhar assim. O problema é não saber, né? Olha, mudou tudo e peraí. E é onde o nosso mercado fica, né? Poxa, peraí, vou conseguir fotografar, não vou, o evento vai voltar, vai ser cancelado, não vai. Aí acaba causando essa instabilidade no setor aí de uma forma absurda. Mas sem exceção, todas as empresas, eu dei uma olhada em algumas empresas que a gente tem, todas as que eu olhei, a inadimplência aumentou muito. Tá. E falando em tecnologia ainda, como você falou já de app, eu ia perguntar novamente, só para você frisar mais para a gente, app, a mobilidade mesmo, a gente fala, a mobilidade hoje é muito importante, né? Tanto para a empresa quanto para o formando também, né? E
até a visibilidade, a usabilidade desse aplicativo, como que está isso, como que é a tua visão em cima disso, entendeu? Recentemente, nessa versão online, nós colocamos a opção lá do formando, né, onde o formando ele consegue fazer as suas consultas, então ele não liga mais na empresa para remitir boleto, para saber a situação financeira dele, etc. e tal. Então, o próprio formando ele tem o canal de comunicação dele ali através do login e senha que ele recebe pela empresa. A questão do aplicativo que nós desenvolvemos, o nosso primeiro aplicativo foi a ideia de colocar mobilidade na mão do vendedor. A gente percebe que a maioria das nossas empresas elas gostam ainda da venda presencial, então a gente até está estudando aí uma forma de venda online, alguma coisa, mas a gente percebe que a pegada do pessoal, eles ainda gostam do vendedor ali. Então nós criamos um sistema, um software de venda, onde o vendedor ele entra na casa do formando, ele vai fazendo o trabalho dele, e ele tem a relação dos produtos que ele tem que vender, o valor dos produtos, a quantidade de fotos do álbum, tudo no celular. Então, ele vai fazendo a escolha, formaliza a venda dele ali, ele vai colocar os valores que foram vendidos em dinheiro, cheque, boleto. Quando ele finaliza isso, o próprio sistema já consegue emitir para ele o recibo, ele emite a nota promissória, emite os boletos através daquelas impressoras térmicas, né? O vendedor está com uma impressoria ali, ele pequenininha. consegue estar na cinta ali, isso, de 8 centímetros ali. Então, ele já imprime toda essa documentação que é necessária para facilitar o formando, não perder, né? Poxa vida, perdi o boleto, não paguei porque perdi, sei lá, o cachorro comeu e por aí vai. Não chegou, o correio não entrega aqui, estava chovendo e tal. Então, as empresas normalmente elas fazem uma capinha bem bonitinha com o logo da empresa, imprimem ali os boletos e já deixam na casa do formando. Isso agiliza bastante. Faz um carnezinho. O carnê na hora, né? Imprime ali. E não tem aquela questão. Alguns clientes ainda gostam de levar o boleto pré-impresso, né? O sistema ele faz a emissão do boleto pré-impresso para a pessoa preencher ali. Mas a gente já está orientando que algumas cidades eles não estão nem recebendo isso mais, eles não querem nada escrito a caneta nos boletos, né? Então, nesse caso, o Vendex, que a gente está chamando, o sistema de venda externa, ele emite o boleto já todo pronto e já entrega, inclusive o contrato da venda, se a empresa tiver deixado configurado, ele pode fazer a impressão no ato e na casa do formando. Então, a gente acredita que assim, é uma tecnologia que já ajuda muito a empresa, porque quando o vendedor ele sai de dentro da empresa, todas as informações da venda já estão na empresa dele. Então, desculpa, quando o vendedor ele sai da casa do formando, né, com a venda efetuada, todos os dados já estão na empresa dele. Porque caso ele não tenha feito a venda, não vendi, o software vai perguntar motivo, né? A empresa cadastra lá alguns pré-motivos, a gente orienta a deixar uns 5 ou 6, alguns pré-motivos, não encontrei, não gostou, qualidade ruim, achou caro, sei lá, e depois ele coloca uma observação. Então, a empresa ele já consegue ter em tempo real os motivos da não venda, né? E caso a venda tenha sido feita, a venda também já está lançada dentro do sistema. Então, não precisa ter uma menina lá que, a hora que o vendedor chega aquele monte de venda, ele tem que lançar tudo e tal, e o vendedor fica na porta esperando para receber a comissão dele, vira aquele caos, né? O aplicativo ele já fez o lançamento da venda, já gerou a comissão do vendedor, os boletos já estão ali, que vão ser registrados no banco ali no momento correto. Então, toda essa parte já está resolvida. E caso a venda seja longe, aqui do Pan a gente tem algumas empresas que trabalham longe, os caras trabalham no Amazonas, eles vão viajar, ficam 40 dias fora. Então, eles já eliminam com isso aquela questão de foi lá, viajou, ficou todo esse dia fora, voltou e falou, poxa, olha, a venda foi ruim. Então, o gestor hoje, com 2, 3 dias de trabalho, ele já consegue mensurar, poxa, peraí, se nós mantivermos essa pegada, o resultado vai ser ruim. Então, ele já consegue, faz uma reuniãozinha ali com os vendedores, vamos mudar isso, muda a estratégia do jogo ali, e ele consegue reverter a situação enquanto o jogo está acontecendo. Ele consegue ainda, na mesma viagem, dar a volta por cima, vamos dizer assim, né? Tudo isso através de tecnologia, tudo isso informação que está sendo alimentada no sistema ali na hora que a pessoa está trabalhando. Não, isso ajuda muito a tomada de decisão do gestor, enfim, tudo mais. O Alexandre, só mudando um pouquinho de assunto agora, você devia ter um plano para 2021, né? Não estou nem falando mais em 2020, né? Já falando em 2021. Como que está a situação agora? Nós estamos nesse momento drástico, enfim, é uma crise e além da crise a pandemia. Esse Brasil, eu vou te falar, viu? Nós se pegamos em cada situação.
O brasileiro é guerreiro, rapaz. Crise ele está acostumado. Ele falou, se não tiver pelo menos uma pandemia... Crise nós já vive todo dia. Isso aí já tira de letra já. O que você está imaginando para 2021 do seu negócio, assim, do seu sistema e tudo mais? Questão de negócio. Então, nós tínhamos aí como projeto a conclusão de todas as rotinas do sistema web agora para 2020. Isso a gente vai conseguir manter, porque independe um pouco desse trabalho. Então, o nosso sistema desktop ele fica ainda, né? Ainda existe, mas tem 20 anos que ele está no mercado, então tem muita coisa desenvolvida ali. Não é em 6 meses, 1 ano que a gente consegue reescrever, porque a gente não está migrando, né? A gente de fato está reescrevendo o sistema. Então ainda tem alguns processos, algumas rotinas que a gente precisa migrar, e isso nós vamos conseguir concluir aí até o meio do ano, finalzinho de julho, né? Meio do ano não, finalzinho de julho, comecinho de agosto, acredito que já esteja tudo lá. E aí a questão é realmente partir para a interatividade, sabe? De aplicativos onde a gente bots de atendimento, de alguma maneira, para fazer com que a empresa consiga estar interagindo com o formando, não só no momento da venda, mas que facilite muito essa ligação, né? Que a empresa consiga ser vista pelo formando como uma realizadora de sonhos, como de fato ela é. Né? A empresa ela trabalha absurdamente, ela é uma realizadora de sonhos e muitas vezes ela acaba sendo mal vista. Então, de repente, se a gente consegue melhorar essa comunicação, essa interatividade aí entre os formandos, a empresa, etc. e tal, eu acredito que essa visão ela vai dar uma mudada, e é nisso que a gente está apostando aí para 2021. Tem algumas coisas na gaveta aí que a gente vai estar soltando. Mas a pegada é mais ou menos essa. Que bacana, cara. Acho que nosso tempo tá matando aí, que a gente já estamos quase 1 hora aqui, né, uns 45 minutos. Pô, que bacana. Gostoso. Quando o papo é bom, passa que a gente nem percebe. Não, boa, sem dúvida nenhuma, é isso aí. Mas, cara, queria te agradecer demais, Alexandre, por você bater esse papo com a gente, contar um pouquinho, né, da empresa, contar um pouquino do sonho de vocês no futuro aí. Tomara que dê certo você participar aí do nosso congresso. Nós temos um webinário semana que vem, né? Dia 18. Acho que eu mandei para você. Mandou sim, pode contar com a gente. De todas as empresas de tecnologia, nós vamos botar todo mundo no painel e eu vou fazendo as perguntas, cada um vai respondendo. Eu acho que é importante até para o nosso cliente enxergar aí, para ele tomar uma decisão, né, de escolher a melhor empresa e tal. Eu sempre falo, eu falei para as outras empresas, cara, nós não estamos lá brigando por 1 ou 2 clientes, nós estamos lá falando de tecnologia, falando do futuro de formatura. Eu acho que vocês são os caras que tem que levar isso para eles, entendeu? Levar tanto para o pequeno, para o médio, até mesmo para o grande empresário aí. Sem dúvida nenhuma, acho importante. Não, eu acredito que assim, somos fornecedores, temos visões diferentes, mas cada um contribuindo com aquilo que pode, com aquilo que tem, e a gente percebe que a troca de sistema é uma coisa muito, muito traumática. Ninguém acorda de manhã e fala, vou trocar um sistema também e tal, né? Então, a gente tem participado aí de alguns congressos e tal, que a gente percebe que a pessoa vê uma ideia bacana, ela acaba trazendo para a gente, olha, eu quero isso aqui no meu sistema. Né? E isso acontece com todas as empresas. Eu tenho certeza que os meus concorrentes acabam ouvindo isso também. Pô, eu vi um negócio bacana lá da G, mas não quero migrar para a G agora. Então, desenvolve isso aqui para mim. Daqui a pouco isso está lá. E isso acontece, não é só aqui, né? Eu tenho certeza que os laboratórios passam por isso, os produtores ali das capas passam por isso. Pô, compro de você há não sei quantos anos, quero continuar comprando, mas tem esse modelo aqui que eu achei legal, cara, produto. E o cara tem que se virar nos 30 para fazer aquilo, né? Desenvolver, tem que botar produto novo. Mas o mercado vai evoluir muito com isso, com certeza. Sem dúvida. Alexandre, muito obrigado por tudo, cara. Você quer deixar uma última frase assim para a galera e tal? Fique à vontade aí. Depois a gente vai subir esse vídeo aqui e depois vamos fazer nosso webinário aí semana que vem. Bacana. Eu queria agradecer, André, aí a oportunidade. Vamos estar com vocês aí no webinário, sim, no congresso. Comentar com o pessoal aí, eu tenho falado isso para os nossos clientes, nós estamos vivendo um momento que não dá para vender, não dá para produzir, e é o momento de treinar. É o momento de estar conhecendo sobre gestão, é o momento de conhecer a ferramenta que você tem, perceber aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que te dá, porque eu entendo que eu também tenho, acredito que todos os meus concorrentes passem por isso aí. Nós temos empresas que usam o nosso sistema, mas que não usam 100% do sistema. O sistema tem muita coisa a oferecer, e muitas vezes a pessoa acaba, pela correria do dia a dia, não tendo tempo de estar olhando isso. Então, eu tenho falado, cara, é hora de afiar o machado.
Sem dúvida. É hora de afiar o machado, é hora de estar preparado. Nós estamos vivendo aí o pior momento no melhor momento, né? Nós estamos vivendo um pior momento que ninguém pode sair, mas nós temos tecnologia, nós temos reunião no Zoom, nós temos YouTube que a gente pode... Então, dá tempo de estarmos fechados e quando a coisa abrir renovado, né? Vamos aproveitar essa oportunidade aí para estreitar relacionamento, para adquirir conhecimento e estar cada vez mais preparado para o mercado abrir e começar firme e forte de novo. Sem dúvida, por isso que até que eu criei o Conafor, né, esse Congresso Nacional de Formaturas online, para todo mundo ter essa parada aí de, ter esse acesso a muita informação, são mais de 25 horas de conteúdo, viu Alexandre? Que acho que pode ajudar muita gente. E eu sempre falo uma coisa também, a gente vai num congresso, mesmo em São Paulo, Rio, enfim, em vários lugares, tem hora, você não aproveita 100% da operação, mas você chega lá, você ouve uma pessoa falando uma frase, aquilo lá você encaixa no seu negócio, você faz uma transformação dentro da sua empresa e pode te gerar muito mais resultado, mais facilidade de operação, né? Um melhor produto entregue para o seu cliente e assim por diante. Eu acho isso... lógico, não tem nenhum guia, né? Não tem uma bala de prata que isso aqui vai funcionar para todo mundo e tal. Mas nós elaboramos há um tempo atrás, só finalizando aqui, nós estamos nos estendendo um pouquinho, nós elaboramos um congresso em Tupã um tempo atrás, e tivemos vários palestrantes e tal, e eu estava conversando com um gestor, ele falou assim, olha, eu entrei em uma palestra, o cidadão falou um negócio lá, eu anotei, virei as costas e saí. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, aquilo que ele me falou já valeu o ano para mim. E se eu ficasse ouvindo mais coisas, era perigoso eu perder. Então, eu saí daquilo com aquela ideia, entrei da minha empresa, apliquei aquilo e eu tive ganho de performance. Sabe, o processo melhorou muito. Então, a gente percebe que as pessoas vão, às vezes, poxa vida, mas essa pessoa, né, esse palestrante aí, falou uma hora e pouco, mas ele falou muita coisa que não se aplica. Cara, concentra no que se aplica. Né? Concentra naquilo que você pode se aplicar e, com certeza, vai sair alguma coisa boa para você. Né? Então, é o momento e é o momento de um congresso desse online, cara... Até o menino lá de Fortaleza, que você acabou de mencionar aí, ele não vai gastar nem com passagem, nem com hotel, nem nada. É surreal. Ainda tá gratuito a parada, para todo mundo se cadastrar e participar gratuito. Até depois você manda um e-mail para os seus clientes todos e fala, galera, participa lá, se cadastra lá, participa de graça, porque, tá tudo à la vontade hoje para a galera, né? Então é importante. Isso é muito bacana, ainda mais grandes players aí dando algumas ideias muito bacanas. Cara, eu acho muito difícil a pessoa assistir o quê? 25 horas de conteúdo. É conteúdo pra caramba. Não tem como o cara sair de lá e falar, não, eu já sabia isso aí tudo. Eu sabia tudo, estamos falando... eu sabia tudo isso aí. Minha empresa está em dificuldade, eu estou enrolado, mas isso aí eu já sabia tudo. Por que você é um dos 8 que está levando 55% do faturamento do Brasil, então? O que está acontecendo? Eu arrisco dizer que até esses 8 ainda vão sair de lá falando, poxa, essa sacada é boa. Né? Então, tem conteúdo para todo mundo. Muito bem, obrigado. Valeu, espero você no webinário. Vamos com tudo. Vamos estar lá. Deus abençoe e tudo de bom aí. Grande abraço.